Olá, seja muito bem-vindo ao canal Tricô Sem Costura. No vídeo de hoje vou mostrar para vocês como faz esse arremate flexíveis. Eles são feitos nas meias toe-up, em luvas, sem dedinhos, no punho das suas blusas, do seu cardigan. Até ficar com um arremate bem flexível para você conseguir vestir a sua meia. Senão, fica muito apertado e você não vai conseguir calçar a sua meia. Quem não é inscrito aí no canal, se inscreva. Se você caiu aqui por engano, já aproveita, se inscreva aí no canal, ative o sininho, faz o comentário aí, compartilhe com seus amigos tricoteiros ou tricoteiras, nos seus grupos de WhatsApp, Facebook e bora lá pro vídeo. Para fazer arremate flexível, você vai precisar de uma agulha de tapeçaria e uma tesoura para fazer, cortar o seu fio, fazer a agulha de tapeçaria para fazer o acabamento aqui. Aqui está o outro pé da minha meia, né? Eu já fiz aqui a partinha do peitinho do pé, subi, fiz o calcanhar, né? Aqui é o cano da minha meia e aqui é a barrinha 2x2, que agora eu cheguei aqui, vou fazer a minha última carreira da barra 2x2 e vou fazer o arremate flexível. A agulha que eu estou usando aqui é uma agulha 13,25, duas agulhas, né? Para fazer a meia circular, que não tenha costura. Vou fazer a última carreira na barra 2x2, que é, você vai fazer 2 meias. Fiz o primeiro, o segundo, jogo o fio para frente e faço 2 pontos em tricô. E vou fazendo assim até o final da minha carreira. 2 meias, fio para frente, 2 tricôs. O fio que estou usando é um fio português para meias, né? O nome é Meias, é um fio importado. Eu já fiz outras meias com esse fio. Ele é bem gostosinho de fazer. A agulha que pede para esse fio é uma agulha um pouquinho mais grossinha. Você pode usar até a agulha número 4. Para essa meia, eu estou usando a 3,25. Uma meia toe-up, eu estou fazendo, que eu já tenho no canal também. Vou deixar linkado aí na descrição um vídeo. E o arremate é esse aqui que eu vou fazer, um arremate flexível. Fiz a primeira carreira, só vou virar no meu trabalho. E vou fazer a última carreira aqui da barra 2x2 na outra agulha. Você pode fazer as meias circulares de várias formas, né? Fazendo com laço mágico, com as agulhas pequenininhas, né, de 25 centímetros. Aqui eu tô fazendo com duas agulhas. Aqui eu vou começar com 2 pontos em tricô. Ponto tricô sempre o fiozinho para frente. E o ponto meia, você joga o fiozinho lá para trás e faz o ponto meia. Jogo o fio para frente e faço 2 pontos em tricô. Esse é o ponto barra 2x2, que você pode colocar essa barra nos punhos das suas blusas, né, nos seus decotes. Sim, ele fica muito legal para fazer gorros também. Você pode utilizar a barra 2x2 ou 1x1 também. Barra é de gosto, né? Você pode fazer a barra 1x1, 2x2, 3x3, que é 3 meias, 3 tricôs. Vai depender da sua preferência, mas tem que ser compatível, múltiplos, né? Conforme você está fazendo a sua meia. Estou fazendo os outros pontos em tricô, finalizando a minha barra 2x2. Agora eu vou começar a fazer o meu arremate flexível. O que é o arremate flexível? Você vai ter que deixar o seu aqui bem flexível para você calçar sua meia. Porque se você fizer o arremate tradicional, vai ficar, se você não tiver o seu ponto bem apertado, vai ficar apertado, você não vai conseguir calçar sua meia. Então esse arremate é bom para finalizar a sua meia ou seu punho da sua blusa. Vou começar, agulha, sempre pego a mesma que tá no meu ponto e começo a trabalhar. Faço um meia, jogo meu fio para frente, mais um meia. Aqui vocês viram que eu fiz uma laçada, então vou pegar a laçada que eu fiz, a laçada, peguei todos os cabos. No começo é um pouquinho difícil, mas peguei a laçada e jogo em cima do ponto que eu tricotei. Aqui é o primeiro ponto que eu fiz, o ponto meia. Eu jogo também por cima, eu tenho que ficar com um ponto só. Aí, para fazer aqui o ponto tricô, eu tenho que fazer uma laçada também. Eu jogo meu fio para frente, laço e faço um ponto em tricô. Jogo meu fio para trás e vou pegar essa laçadinha que eu fiz, jogo meu por cima do ponto tricô e o segundo ponto em cima do ponto tricô. Jogo meu fio para frente de novo, vai fazer a laçada, volto e faço mais um ponto em tricô. Eu sempre vou pegando os dois pontos, Você pode pegar os dois pontos, a laçada e o ponto que você tricotou. O meia é a mesma coisa. Você joga o fio para frente. Quando o fio na frente já automaticamente já cria uma laçada, e faço ponto meia. Agora pego a laçadinha, o ponto que eu tricotei e jogo por cima. Opa, escapou a pontinha. Vamos tricotar ele de novo, que ele se perdeu. De novo. A laçada e o ponto que eu tricotei e passo por cima do ponto que eu tricotei, que é o meio. E assim vou fazendo
até chegar no final. Se você não conseguir, você pode pegar primeiro a laçada, depois o ponto, que eu acho que é mais fácil. Agora eu vou fazer ponto tricô, fio para frente, jogo lá para trás, volto ele para frente para fazer o ponto tricô. Fiz o ponto tricô, pego a laçadinha, pego o ponto que eu tricotei, jogo por cima, fio para frente para fazer a laçada em tricô, jogo para trás, volto ele para frente e faço o próximo ponto em tricô. Ops, não foi o ponto. Ó, ponto tricô. Aí pego a laçadinha, jogo por cima, o ponto, jogo por cima. E assim vou tricotando até o final da minha carreira. Esse aqui é um dos arremates que você pode estar utilizando em várias peças do seu tricô. Fio para frente, fio para frente. Vou dar um zoom aqui para vocês verem, ficar melhor para vocês. Ó, meu fio tá aqui na frente, ó, da minha agulha, tá vendo? E vou fazer o ponto meia. Vocês viram que automaticamente já fez uma laçada, né? Aí eu preciso ter um ponto só na minha agulha. Então, vou pegar a laçadinha e vou pegar o ponto que eu tricotei na outra e fiquei com um ponto aqui. Agora, eu vou fazer a laçadinha em tricô. Jogo o fio pra frente, volto lá pra trás e jogo ele pra frente de novo. E faço ponto tricô. Vou pegar a laçadinha, jogar por cima o ponto que eu tricotei no outro ponto e fico só com um só. De novo, laçada em tricô, fio para frente, volto lá para trás e trago de volta para frente. Faço ponto tricô. E assim você vai deixando o seu arremate da sua meia mais flexível para você calçar a sua meia. Você pode colocar esse arremate flexível em punho da sua blusa, em chales também fica muito bom, né? Luva sem dedinhos. Você pode utilizar esse arremate em várias peças do seu tricô. Eu vou fazendo aqui o meu arremate flexível, nesse lado aqui da minha meia, dessa carreira aqui, da minha agulha da frente, para passar para a agulha de trás para fazer o mesmo arremate. Quem gostou desse vídeo aí, dá um joinha, ative o sininho, compartilhe com seus amigos, suas amigas tricoteiras, nos seus grupos de Facebook, WhatsApp. Quem não é inscrito, se inscreve aí no canal. Se você caiu por acaso aqui no canal, já aproveita, já assina o canal, se inscreve, que toda semana tem um videozinho novo no canal, com conteúdos para quem gosta de tricotar. Meu canal fala bastante de tricô sem costura, e esse aqui é um deles. Essa meia é uma meia toe-up, que eu estou finalizando, né? E o início tem no canal também, vou deixar linkado aí na descrição, para vocês verem como é que você faz uma meia sem costura. Se preparar já para o inverno do ano que vem, né? Porque aqui onde eu moro não anda fazendo muito calor não, né? Chovendo bastante. Ó, estou fazendo o último ponto aqui da minha agulha da frente. Vou passar a minha laçadinha aqui em cima do meu ponto meia. Vou passar esse ponto aqui por cima do ponto meia. E vou passar esse pontinho aqui para outra agulha, porque eu já não vou mais utilizar essa agulha aqui. Vou deixar aqui de ladinho e agora eu vou fazer aqui, ó, atrás da minha meia, a mesma coisa. Eu vou continuar fazendo meu arremate aqui do lado de trás também da minha meia. Esse fio aqui, ele é mesclado, né? Vocês podem ver que ele tem uma mesclazinha. Esse daqui é uma cor sólida, mas é a mesma linha. Ó, aqui, ó. Meu fio já tá aqui na frente, então vou jogar para trás e trazer ele de volta, porque aqui o próximo ponto é em tricô. Vou fazer ele em tricô, jogar o fio lá para trás para eu pegar a laçadinha e o ponto. Vocês perceberam que eu peguei os dois juntos, né? Ó, jogo o fio para frente, fazer a laçadinha em tricô, volto para frente e faço o próximo ponto em tricô. Se fosse um ponto ou barra 1 por 1, você ia fazer um meia e um tricô com esse arremate flexível, da mesma forma. Fio para frente e vou fazendo o arremate aqui desse lado aqui também, da agulha de trás. Ó, fio para frente, que é para fazer a laçadinha em meia. Pego a laçadinha, pego o ponto e jogo por cima. Quando você conseguir fazer os dois juntos, é um pouquinho mais rápido. Se não, você pode pegar um por um, não tem problema nenhum. O importante é que o seu arremate ficar bem flexível. Ó, agora eu peguei um só, mas eu posso pegar os dois uma vez só. Fio para frente, fazer a laçadinha em tricô, faço em tricô, fio para trás e pego os dois juntos. Fio para frente para fazer a laçadinha em meia, faço em meia e pego os dois juntos, a laçadinha e o ponto. Fio para frente para fazer laçadinha em meia, faço ponto meia e pego os dois juntos. Fio para frente para fazer laçadinha em tricô, jogo o fio para trás e volto para frente e faço o ponto tricô. Jogo o fio para trás, pego os dois juntos e derrubo ele por cima do ponto. E assim vou fazendo o meu arremate. Ó, fio pra frente, faço um meia. A barra 2x2 também já tem no canal. Ó, quase eu já ia errando, esquecendo da laçada. A barra 2x2 já tem no canal, também vou deixar linkado aí
na descrição como você faz a barra 2x2. Para frente, para trás, ponto tricô. Joga o fio para trás, pega os dois juntos. Se não conseguir pegar os dois juntos, você pode pegar um por um até pegar a prática. Isso é questão de prática, viu, meninas? Se não deu certo na primeira, não desista, desmancha e faz novamente, até seu remate ficar flexível. Se vocês não quiserem fazer esse remate flexível, vocês podem, no final, quando você for fazer o acabamento aqui da sua meia, vocês podem pegar, para não ficar tão apertado, pegar uma agulha mais grossa. Aí também fica mais flexível. Eu geralmente uso esse tipo de remate nas minhas meias, quando eu faço as meias toe-up. Vai sair no canal também umas meias. Tem a meia também que eu fiz top-down, que é de cima para baixo. Também vou deixar linkada aí no canal, que quando você faz a meia top-down, ela começa aqui da barra, né? Você faz o corpo aqui da meia e você vai fechar aqui com uma costura invisível. Vou deixar também linkado aí no canal como você faz essa meia top-down. Estou chegando aqui no final do meu arremate, laçadinha para fazer um meia, faço ponto meia, pego a laçada, pego ponto da carreira anterior, ó, aqui vou pegar a primeira laçada e passo por cima. Agora fio para frente para fazer laçadinha em tricô, jogo o fio para trás e volto ele para frente. Faço o próximo ponto em tricô. Jogo o fio para trás, pego a laçadinha, pego o ponto e jogo por cima. Fio para frente para fazer outro ponto em tricô, laçadinha, jogo o fio para trás e volto ele para frente e faço o último ponto em tricô. Pego a minha laçadinha, pego o meu ponto e jogo por cima e finalizo o meu acabamento da minha meia. Vou pegar a minha tesoura, corto o meu fio, essa laçadinha que você fez aqui pro acabamento, você vai passar seu fio que você cortou por dentro dela. Aí ficou, ó, tá vendo? Ficou bem flexível a sua meia. Vou colocar aqui num bloqueador de meias para vocês verem. Esses bloqueadores de meia vocês podem estar utilizando para depois que você lavar a sua meia, vai ficar bem certinha. Ó, tá vendo? Aqui, ó, tá bem flexível. Você vai conseguir calçar a sua meia com mais facilidade. Quem gostou desse vídeo aí, dá um joinha aí, compartilhe com seus amigos, suas amigas, tricoteiros, nos seus grupos do Facebook, WhatsApp. Faz um comentário aí se vocês ficaram com alguma dúvida referente a esse remate flexível. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!